Agora, o que significa controle concentrado? Controle concentrado de constitucionalidade das leis significa que o órgão de cúpula, o órgão principal do Poder Judiciário, irá analisar em tese, em abstrato, se uma lei ou ato normativo é constitucional. Apenas lembrando que aqui no Brasil nós temos, como divisão espacial do poder político, nós temos uma descentralização política, então nós temos órgãos do Poder Judiciário no âmbito federal, mas temos órgãos do Poder Judiciário no âmbito estadual. E também nós podemos encontrar um controle concentrado de constitucionalidade das leis no âmbito dos estados. Existe a possibilidade prevista na própria Constituição Federal, no artigo 125 da Constituição Federal. Ali diz, nessa possibilidade de, no âmbito estadual, para respeitar aquilo que está previsto na Constituição Estadual, você admite, nesse caso, um controle concentrado, lei ou ato normativo municipal e estadual, frente à Constituição Estadual. E, nesse caso, o órgão de cúpula do Poder Judiciário no âmbito estadual será o Tribunal de Justiça. Então, nós vamos tomar um cuidado aqui, até para nossa aula ser mais dinâmica, e o que mais cai realmente na prova é a parte no âmbito federal. Então, normalmente eu vou falar do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, nesse controle concentrado de constitucionalidade. Então, normalmente eu vou falar no âmbito federal. Mas sempre que for possível, eu acabo mencionando também um controle concentrado estadual, que daí o órgão de cúpula será o Tribunal de Justiça. Tá? Bom, como nós estamos vendo, para movimentar o Poder Judiciário, tendo em vista o princípio da inércia, ele precisa ser cutucado, ele precisa ser provocado, inclusive para analisar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. E agora nós temos que analisar quais são os caminhos, quais são os meios de provocar um controle difuso ou um controle concentrado. Ambos nós encontramos no nosso atual sistema de constitucionalidade das leis. Então, vamos fazer aqui uma distinção rápida no controle difuso como no controle concentrado. Para que você possa provocar qualquer membro do Poder Judiciário no controle difuso, nós vamos encontrar a chamada via de defesa. Então, um caminho para você provocar controle difuso de constitucionalidade das leis é chamada via de defesa. Só cuidado com os sinônimos aqui. Via de defesa, também chamado de via incidental, também conhecida como via de exceção. Todas essas hipóteses podem ser cobradas em prova. Via de defesa é a mesma coisa que via incidental, é a mesma coisa que via de exceção. E esses sinônimos eles vão trabalhar com vocês na prova também. Então veja, via de defesa significa que qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, para defender um direito seu, por isso que ela é chamada de via de defesa, para proteger um direito material seu, pode alegar incidentalmente, num processo judicial, a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, a questão principal nesse processo é a pessoa proteger o seu direito subjetivo. O argumento, a alegação de inconstitucionalidade é simplesmente um meio de proteger o seu direito. Então, notem, a questão de inconstitucionalidade nesse aspecto do controle difuso é uma chamada prejudicial do mérito. Não é a questão principal. A questão principal é a pessoa proteger o seu direito. Quando eu falo via de defesa, não estou dizendo que a pessoa tem que estar numa relação processual no polo passivo. Ela pode estar tanto no polo ativo como no polo passivo. Ela pode ser tanto autora como ré num processo. Tá? Via de defesa significa que ela está
protegendo um direito material seu. Então, normalmente nós vamos encontrar essa via de defesa num chamado caso concreto, numa relação interpartes. Claramente nós podemos identificar um autor e um réu naquele processo judicial. E como eu disse, já que faz parte do controle difuso, pode ser Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e assim por diante. Tá? Mas nós também temos o controle concentrado. E para você provocar aqui uma atuação do controle concentrado do Poder Judiciário, nós encontramos a chamada via de ação. Via de ação. Ações próprias, ações específicas para você provocar diretamente o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Originariamente você irá provocar o órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu pedi para que vocês lessem a Lei 9868 de 99, Lei 9882 de 99, porque ali nós vamos encontrar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. E nós encontramos também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Que é a outra lei. Que é a outra lei. Isso. Então, Lei 9868 de 99, nós encontramos o processo de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Lei 9882 de 99, nós encontramos processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Tranquilo até aqui? Bom, apenas para nós terminarmos aqui de apresentar esse quadro, vale a pena nós tratarmos aqui também de uma questão que às vezes acaba se colocando na prova, mais comum é cair em prova objetiva. Mas o seguro morreu de velho, vamos ver ali também na prova discursiva. Vale a pena vocês analisarem o artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 é aquele que fala da chamada cláusula de reserva de plenário. Artigo 97, cláusula de reserva de plenário. Ali diz basicamente o seguinte: somente pela maioria absoluta dos membros de um tribunal, ou somente pela maioria absoluta dos membros do órgão especial de um tribunal, poderá ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou de um ato normativo. Esta é a chamada cláusula de reserva de plenário. Então, somente, artigo 97, anotem aí, faz uma estrelinha aí na Constituição. Ninguém vai tirar a Constituição de vocês só porque fez uma estrelinha ali. Tá? Só não faz cruz, senão fica pesado e carregar depois para a prova. Faz uma estrelinha. Cláusula de reserva de plenário, artigo 97. Então, somente pela maioria absoluta dos membros de um tribunal, ou pela maioria absoluta dos membros do órgão especial de um tribunal, poderá ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.